Oi, gente. Vamos dar continuidade aos relatos que arrepiam até os mais corajosos. Então apaguem as luzes, coloquem os fones e preparem-se, porque hoje vamos contar estes relatos sombrios e assustadores. Chico, o coveiro, relato 1, o começo do fim. Meu nome é Francisco, mas todos me chamam de Chico. Desde criança, eu tinha uma sensibilidade estranha. Enquanto outras crianças corriam pelos quintais e brincavam sem preocupação, eu ouvia sussurros vindos de lugares vazios. Sentia presenças onde não deveria haver ninguém. Minha avó dizia que era um dom, mas minha mãe achava que eu precisava de ajuda médica. Cresci com essa dualidade, tentando ignorar os sinais e as vozes que me cercavam. Acabei me tornando coveiro, não por escolha, mas por necessidade. O cemitério da pequena cidade de Serra Negra precisava de um zelador e coveiro, e o trabalho era solitário, algo que me atraía. No início, achei que poderia me manter distante das coisas que sempre senti. Mas foi exatamente ali que meu dom mostrou sua verdadeira natureza. Na minha primeira semana de trabalho, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma noite fria de junho, e eu estava sozinho terminando de organizar as ferramentas antes de fechar os portões. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo som ocasional do vento passando pelas árvores. De repente, ouvi algo, passos, leves e ritmados, vindo da ala mais antiga do cemitério. Peguei minha lanterna e fui investigar, pensando que talvez fosse algum curioso ou adolescente querendo pregar uma peça. Ao chegar perto do túmulo da família Almeida, um dos mausoléus mais antigos e abandonados do local, senti o ar mudar. Ficou mais frio, e o cheiro de terra molhada deu lugar a algo mais doce e enjoativo, como flores murchas. A lanterna piscou, e então vi uma figura parada entre os túmulos. Era um homem, com roupas que pareciam de outra época, um terno antigo e gasto. Ele estava de costas para mim, mas algo na sua postura me fez hesitar. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. Ele se virou lentamente, e meu coração quase parou. O rosto dele estava deformado, metade parecia estar em decomposição, como se fosse um cadáver saído direto de um túmulo. Mas o que mais me assustou foram os olhos, negros como o breu, sem vida, mas fixos em mim. Ele levantou a mão, e antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente. Ouvi uma voz rouca, mas que parecia ecoar dentro de mim. "Ajude-me. Não quero mais estar aqui." Caí de joelhos, meu corpo pesado como chumbo. Imagens começaram a surgir na minha mente, rápidas e confusas. O homem sendo enterrado vivo, gritando enquanto a terra cobria o caixão. O desespero dele era tão real que eu senti como se fosse eu quem estava preso ali. De repente, uma força me empurrou para trás, e quando abri os olhos, ele havia desaparecido. Voltei para casa naquela noite com o corpo tremendo e a mente confusa. Pensei que fosse apenas uma alucinação causada pelo cansaço, mas as coisas ficaram piores. Na madrugada, acordei com um som que parecia vir do quintal, o som de pás cavando terra. Quando olhei pela janela, vi um vulto familiar, o mesmo homem do cemitério, parado ao lado de um buraco que ele havia cavado. Ao me ver, ele apontou para o buraco e desapareceu. No dia seguinte, decidi investigar o túmulo da família Almeida, o mesmo onde vi a figura pela primeira vez. Descobri que o homem era Adalberto Almeida, enterrado há mais de 50 anos. Segundo registros antigos, ele havia desaparecido misteriosamente e foi dado como morto. No entanto, quando cavamos o túmulo para confirmar, o caixão estava vazio. Essa foi a primeira vez que percebi que meu trabalho como coveiro seria muito mais do que lidar com a morte. Desde então, não sou apenas o zelador de um cemitério, mas alguém que carrega os ecos de histórias inacabadas. O espírito de Adalberto ainda ronda, e eu sei que ele não será o único. Esse foi só o começo. Se você acha que isso foi assustador, espere até ouvir o que aconteceu na semana seguinte. A morte tem seus segredos, e eu pareço ser o escolhido para revelá-los. Relato 2, o túmulo profanado. Depois do que aconteceu com Adalberto Almeida, passei a sentir que meu trabalho no cemitério ia muito além de cavar covas e cuidar do lugar. A cada dia que passava, percebia coisas que antes tentava ignorar. Sombras onde não havia luz,
murmúrios que ecoavam entre os túmulos e uma sensação constante de estar sendo observado. Minha avó tinha razão. Meu dom não me deixaria em paz. Na semana seguinte, um caso ainda mais perturbador cruzou meu caminho. Era uma tarde quente, e um morador da cidade veio até mim, desesperado, dizendo que o túmulo da sua avó havia sido profanado. Ele disse que encontrou a lápide aberta, o caixão revirado, mas o corpo desaparecido. Aquilo parecia estranho demais para ser obra de vândalos. Quando cheguei ao túmulo, vi que ele não estava mentindo. A tampa do caixão havia sido arrancada com força sobre-humana, e o interior estava vazio, exceto por uma trilha de terra que parecia levar para fora do cemitério. Segui os rastros, e eles me levaram até uma parte abandonada do terreno, coberta por ervas daninhas e árvores retorcidas. Ali, havia um buraco cavado recentemente. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ouvi algo atrás de mim, uma risada baixa, como se alguém estivesse zombando de mim. Girei o corpo, e lá estava ela, uma figura feminina, de cabelos longos e desgrenhados, usando um vestido sujo de terra. Mas não era humana. Seus olhos brilhavam num tom vermelho assustador, e sua boca estava retorcida em um sorriso que parecia impossível para um rosto humano. Ela ergueu a mão, apontando para mim, e em seguida começou a falar em uma língua que eu não entendia, mas que parecia ecoar diretamente dentro da minha cabeça. Quando tentei correr, meus pés pareciam presos ao chão. Então, ela avançou em minha direção, e no instante em que me tocou, fui tomado por uma visão terrível. Vi cenas da minha própria morte, meu corpo sendo enterrado naquele mesmo cemitério, e a mesma figura dançando sobre o meu túmulo. Com todas as forças que ainda me restavam, gritei uma oração que minha avó havia me ensinado quando criança. A figura parou por um momento, como se estivesse confusa, e então desapareceu na escuridão. Naquela noite, quando finalmente consegui voltar para casa, o tormento continuou. Ouvi passos pela casa inteira, mesmo estando sozinho. O ar ficou gelado, e um cheiro de terra úmida invadiu todos os cômodos. O mais perturbador foi quando olhei para o espelho do banheiro. A mulher estava ali, com os olhos vermelhos fixos nos meus. Durante os dias seguintes, comecei a encontrar símbolos estranhos desenhados na terra do cemitério, sempre próximos ao túmulo profanado. Algo me dizia que a mulher, ou o que quer que ela fosse, estava tentando me atrair de volta para aquele lugar. Procurei ajuda com um padre da cidade, que me contou sobre uma antiga lenda local. Diziam que, há muitos anos, uma mulher havia sido enterrada viva após ser acusada de bruxaria. Sua alma, consumida pelo ódio, nunca encontrou descanso. Segundo a lenda, ela vaga pelo cemitério em busca de vingança. Desde então, passo as noites acordado, ouvindo sussurros e sentindo sua presença. O que mais me assusta é que, a cada dia, os símbolos desenhados no cemitério se aproximam mais da minha casa. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.